Olá, alunos, olá, alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje, na aula do Enem, nós vamos trabalhar o conteúdo de Introdução à Termoquímica. Então, a aula de hoje faz parte de um combo de aulas que vai facilitar para os meninos do segundo ano a compreensão do PET. Então, aqui nós estamos englobando a primeira semana do PET do segundo ano, volume 3, primeira semana. Mas para você, aluno do terceiro ano que está estudando, focado no Enem, nós vamos relembrar alguns conceitos. Então, alunos do terceiro ano que queiram dar continuidade a esse conteúdo, eu vou sugerir a vocês assistirem também às aulas do segundo ano. E vocês, alunos do segundo ano, acompanhem comigo nessa aula para entendermos melhor o conceito de introdução à termoquímica, ok? Então, um dos nossos objetivos da aula de hoje é justamente reconhecer as transformações químicas. Então, reconhecer que nelas ocorrem a absorção ou a liberação de energia, ok? E saber que essa energia ela pode ser quantificada, ela pode ser medida. Vamos lá? Então, um primeiro momento, eu vou colocar uma situação para vocês. Então, imaginem que eu tenho um café muito quente, que acabou de ser feito, e eu tenho agora um leite muito gelado. E eu quero fazer um café com leite, eu quero fazer uma mistura entre os dois. Então, o que vai acontecer quando eu misturar essas duas substâncias? Desculpa, quando eu misturar o café e o leite. E o que vai acontecer com a temperatura desse café com leite? A temperatura vai ser igual à temperatura do café? A temperatura do café com leite vai ser igual à do café, só o café? Ou vai ser igual só a do leite? Na verdade, nós vamos ter o quê? Uma junção, ou seja, uma média da temperatura entre os dois, né? Se o café estava muito quente e o leite estava muito gelado, se eu colocar os dois em proporções iguais, ele vai ficar morno, ele vai ter uma temperatura ali mediana. Então, o que acontece? Suas temperaturas se modificam gradualmente até chegar à situação em que ambos apresentam a mesma temperatura. Então, não é isso que nós observamos no café? Bom, isso é um exemplo justamente do que acontece em outras reações ou em outras situações da vida real. Então, quando eu tenho um corpo com uma temperatura maior, com uma temperatura mais elevada, que está em contato com um segundo corpo com uma temperatura menos elevada, ou seja, uma temperatura mais baixa, então o que vai acontecer? Vai fluir uma energia do corpo que tem a temperatura mais alta para o corpo que tem a temperatura mais baixa. E nós chamamos isso justamente de calor, né? Nesse caso que nós estamos trabalhando, essa energia que fluiu de um corpo para o outro é justamente o calor. Então, vamos acompanhar aqui a explicação do que aconteceu. Transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa é a regra geral da natureza. Quando dois corpos são colocados em contato, a energia flui do que está a uma temperatura maior para o que está a uma temperatura menor, ok? Então, definimos então agora para vocês o que é, afinal de contas, o calor. O calor é essa energia que é transferida entre dois corpos que estão, a temperaturas diferentes. Então, justamente essa energia transferida nós chamamos de calor. Então, alguns alunos costumam confundir, temperatura com calor. Então, temperatura é aquela medida que eu consigo fazer do corpo individual. Para que haja calor, eu preciso considerar dois corpos, eu preciso considerar duas substâncias, duas situações, aonde existe uma diferença de temperatura para que a energia possa fluir de um corpo para o outro, ok? Então, o calor é essa energia transferida, certo? E, afinal de contas, o que é termoquímica? Termoquímica é justamente essa parte da ciência que vai estudar essa transferência de energia, essa transferência de calor, e vai estar associada ou a uma reação química ou mesmo a um processo físico, ok? Então, nós vamos ver primeiro em reações químicas e, por último, observar em transformações químicas. E ainda, com esse conhecimento, tentar responder uma questão do Enem, que caiu lá em 2016. Vamos lá? Bom, então, o processo pode ser um processo químico ou um processo físico. Então, esse processo ele tem duas formas de acontecer. Ou ele absorve energia para acontecer, ou seja, eu tenho ali os meus reagentes e eu preciso absorver energia para formar os meus produtos. Ou
eu tenho meus reagentes e quando eles reagem, eles formam os meus produtos e liberam energia. Então, eu tenho o processo que libera calor e o processo que absorve calor. Ou seja, o processo em que eu libero energia, libero calor depois de formar, ou quando eu absorvo calor para a formação dos meus produtos, ok? Quando eu considero que ele libera energia, libera calor, eu considero que ele é um processo exotérmico, exo, para fora, exo, fora. Então, libera, ok? E endotérmico é quando ele absorve para dentro, interna, ok? Então, endotérmico eu absorvo energia para acontecer. Exotérmico, eu libero energia depois da formação dos meus produtos, ok? Então, um outro conceito que vai ser muito importante para vocês, que vai ser o conceito de entalpia. Então, nós vamos ver que nós vamos calcular a variação dessa entalpia numa reação química, por exemplo. Mas para isso nós precisamos entender o que é entalpia. Vamos comigo? Então, a definição de entalpia é que a entalpia de um sistema é uma grandeza expressa na unidade de medida, na unidade de energia, que informa a quantidade de energia desse sistema que vai se transformar em calor. E esse processo tem que acontecer a uma pressão constante, ok? E a variação da entalpia? Então, a variação da entalpia é o que nós vamos calcular. Então, ele é justamente o que informa a quantidade de calor que foi transferido, ou seja, que foi absorvido ou que foi liberado. Nós usamos o sinal de ΔH e toda vez, gente, que vocês virem esse sinal de delta, esse triângulozinho, nós vamos sempre considerar como cálculo o final menos o inicial. Então, se considerarmos uma reação química, qual que é a parte final? Os produtos. Então, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Essa é a fórmula, tá? Ou alguns autores vão trazer ainda a entalpia final menos a entalpia inicial, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a fórmula. Estamos trabalhando com processos exotérmico. Exo faz o que mesmo? Libera, certo? Então, exo fora, ele libera energia, ok? Então, olha só. Como que eu faço esse cálculo de ΔH? Eu tenho que fazer a entalpia final, ou a entalpia de produto, menos a entalpia dos reagentes, ou a entalpia inicial. Vamos olhar um gráfico aqui que vai facilitar o nosso entendimento quanto a esse tipo de processo. Então, olha só, eu tenho a entalpia dos meus reagentes, ou seja, eu tenho ali a energia dos meus reagentes. Se eu estou falando de um processo exo, quer dizer que eu vou liberar calor durante esse processo para a formação dos meus produtos. Então, se eu estou liberando calor, então eu estou diminuindo o patamar energético dos meus produtos. Então, observe que eu tenho, então, uma liberação de energia, que é justamente essa variação entre o HR e o HP. Então, essa diferença é justamente quem? O meu ΔH, ou seja, a minha variação de entalpia, certo? E se o meu reagente, ele é maior energeticamente, falando de números, então ele tem um número maior do que o produto, quando eu coloco na fórmula, eu vou ter então um ΔH negativo, eu vou ter um valor negativo. Então, quando eu faço o cálculo e eu tenho um valor negativo, indica que eu estou tendo um processo exotérmico, ok? E se eu fazer a análise disso em um gráfico, vocês vão ver que a entalpia dos meus reagentes ou a energia dos meus reagentes vai ser maior do que a energia dos meus produtos, ok? Então, essa diferença, ela vai ser negativa e a setinha desse gráfico, ela vai estar apontando para baixo, ok? Uma terceira forma ainda de apresentar esse processo sendo exotérmico é falar a energia nos produtos. Então, se eu dou para vocês um valor energético nos produtos, quer dizer que houve a reação química e foi liberado ali nos produtos um valor energético. Então, esse valor também está indicando que o processo é exotérmico, ok? Então, vamos analisar aqui um sistema para facilitar o nosso entendimento. Então, eu tenho aqui um becker, tá? Com água.
Imagine que inicialmente a água esteja a 20 graus Celsius. Eu tenho uma reação química acontecendo dentro de uma ampola fechada. Essa ampola ela não é isolada, ela só é fechada, então passa energia por ela. Então, se está acontecendo ali uma reação exotérmica, o que está acontecendo? Eu estou liberando energia para o meio. Qual que é o meio? O meio é água, ele está envolto de água, então é água. Imagine que eu tenho um termômetro ali. Então, inicialmente eu estava a 20 graus antes de acontecer a reação. Depois que acontece a reação, passado um tempo, eu verifico que a água está com 50 graus Celsius. Então, o que aconteceu? A água aumentou a sua temperatura. Então, o que fez ali aumentar? A reação química dentro da ampola. Então, se aumentou a temperatura, ou seja, se a temperatura inicial é menor que a temperatura final, de um meio, nesse caso, nesse sistema, eu estou mostrando que a reação ali dentro foi exotérmica. Então, uma forma de você analisar também é dessa forma, analisando a temperatura próxima a onde está acontecendo a reação. Então, agora já ficou fácil, né? Então, endotérmico ainda mais fácil ainda. Então, ele precisa absorver energia. Se eu absorvo energia para acontecer, então o que vai acontecer? O meu ΔH ele vai dar agora positivo. Por quê? O meu valor final, ou seja, o valor do meu produto, vai ser maior do que o dos meus reagentes. Então, olha aqui no gráfico comigo. Então, o valor energético dos meus reagentes, eles vão absorver energia, eles vão subindo, 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 até a formação dos meus produtos. Então, eu tenho que o valor energético dos meus produtos, ele é o quê? Maior do que o dos meus reagentes. Então, quando eu faço essa conta, eu tenho um valor positivo, maior que zero. Então, quando eu tenho valores maiores que zero, eu estou considerando que ele é endotérmico. Então, no cálculo, o ΔH deu positivo, endotérmico. O ΔH deu negativo, exotérmico. Setinha para cima, endotérmico. Setinha para baixo no gráfico, exotérmico, ok? Bom, mesma situação agora. Tem o becker bonitinho, reação acontecendo dentro da ampola, certo? Agora ele é endotérmico, ou seja, ele tem que absorver calor do meio para acontecer. Então, a água continua a 20 graus Celsius inicialmente. Depois de um tempo, o que eu vou observar? A água agora passou para 5 graus Celsius. Então, o que aconteceu? A água forneceu energia, forneceu calor para que a reação acontecesse, certo? Então, o que eu observei? Que a temperatura inicial é maior que a temperatura final. Desse jeito, eu observo que o meio forneceu energia para que a reação acontecesse. É um processo, então, endotérmico, ok? Então, vamos lá. Ainda isso pode acontecer não só em reação química, mas também nos processos físicos. Então, por exemplo, mudança de estado físico. Lembra que nós já discutimos isso lá no primeiro ano, falando que o sólido é o estado menos energético e o gasoso é o estado mais energético? Então, quando eu passo do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, eu estou absorvendo energia. Quando eu passo do gás para o líquido ou do líquido para o sólido, eu estou liberando energia. Até porque vocês vão perceber pela distância das moléculas. Então, pela distância das agregações, o sólido é mais próximo, o líquido é um pouco mais afastado e o gás mais afastado ainda, com mais energia, certo? Então, quando eu estou perdendo energia, eu estou aproximando essas partículas até se transformarem em sólido. Se eu estou fornecendo energia, elas começam a aumentar as suas vibrações, os seus movimentos, de forma para absorver essa energia que eu estou fornecendo e vão se desprendendo. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ok? Então, do sólido para o gás, eu considero, então, que ele é endotérmico. E do gás para o sólido, eu considero que é um processo exotérmico, ok? Então, vamos trabalhar agora uma questão do Enem que caiu em 2016, que vai envolver dois raciocínios. Então, eu vou ensinar primeiro a vocês resolverem isso, galera do segundo ano, e depois eu vou fazer uma pequena revisão para lembrar com vocês, galera do terceiro ano. Então, fiquem atentos, tá? Então, a questão diz o seguinte: atualmente, soldados em campo, seja em treinamento ou em combate, podem aquecer suas refeições, prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos, sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe magnésio metálico em pó.
Quando o soldado quer aquecer a comida, ele coloca água dentro da bolsa, promovendo a reação descrita na equação química. Então, aqui eu tenho o magnésio metálico reagindo com a água, formando hidróxido de magnésio e liberando o gás hidrogênio, ok? E nos produtos nós temos ali a formação de 350 kJ. Então, essa é a energia, o calor liberado da reação. O aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa da... Então, aqui, gente, galera do segundo ano, eu vou ensinar vocês a responder essa pergunta só com esse conhecimento por eliminação, ok? Então, olha só, nós vimos que o valor energético está nos produtos. Isso já indica que ele é exotérmico, ou seja, libera energia, a reação libera energia. Se isso não ficou claro para você, no próprio texto ele fala que ele vai aquecer a comida. Então, se eu vou aquecer a comida, eu preciso fornecer energia para a comida. Então, essa reação tem que liberar energia. Então, ela se trata de uma reação exotérmica. Então, vamos olhar. Na A se trata de exotérmica, na B exotérmica, C endotérmica está fora, na D exotérmica e na E endotérmica. Então, ficamos com A, B e D, ok? Observe que na A eu estou falando de redução, na B, oxidação e na D, oxidação. Então, na A está fora também. Por quê? Eu tenho duas ali que estão falando de oxidação. E aí ele fala o seguinte, na B, oxidação sofrida pelo magnésio e na D, oxidação sofrida pelo hidrogênio. Então aqui, galera do segundo ano, se você fizesse essa questão só com esse conhecimento, você ia ficar na dúvida entre os dois, 50% de chance de acerto e de erro. Galera agora do terceiro ano, como vocês já viram eletroquímica, nós já vimos o que é redução e oxidação. Redução é quando eu ganho elétrons, oxidação é quando eu perco elétrons. Quando eu tenho uma substância simples, ou seja, uma substância ali que está sozinha, né, o seu símbolo sozinho, quer dizer que o seu NOx é zero, ou seja, ele não tem carga. Se ele perde elétrons, a carga vai ficar positiva. Se ele ganhar elétrons, ele provavelmente vai ficar com uma carga negativa. Vamos observar ali na reação. O magnésio era a minha substância simples no início, então a carga dele era zero. Quando eu passo para o meu produto, o magnésio agora está acompanhado da hidroxila, certo? Então ali o que está acontecendo? Ele tem uma carga. Qual que é a carga dele ali? Mais 2. Então, ou seja, de 0 ele passou para mais 2. Ele perdeu 2 elétrons, ok? Se ele perde elétrons, ele oxida. Olha aí, a dica que eu dei para vocês já facilitou, não foi? Então, quem está sofrendo o processo de oxidação é quem? O magnésio. Vamos avaliar o hidrogênio. O que está acontecendo com o hidrogênio? O hidrogênio, ele está acompanhado com o oxigênio, certo? Então, eu tenho a carga ali mais 1, ou seja, ele está perdendo um elétron e tendo a carga 1. Então, ele está mais 1. Como ele se torna uma substância simples no meu produto, quer dizer, então, que ele se transformou com o NOx com a carga 0. Então, se ele era mais 1, tinha perdido um elétron e se transformou com carga 0, quer dizer que eu ganhei uma carga negativa para, então, anular e ficar 0. Se eu ganhei uma carga negativa, eu reduzi. Então, o que está acontecendo com o hidrogênio? Ele está reduzindo, ok? Então, a resposta certa seria a letra B. A oxidação sofrida por magnésio é uma reação exotérmica, está liberando ali 350 kJ para, então, fornecer energia suficiente para aquecer a comida dos soldados, ok? Então, galera do segundo ano, só com o nosso conhecimento não dava para responder completamente essa pergunta. Mas para a galera do terceiro ano, revisamos o que é o conceito de oxidação e redução e foi necessário principalmente entender que o processo ele é exotérmico, ou seja, o valor energético está sendo liberado para o meio, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu quero agradecer a todos por esse momento, deixar aqui o meu abraço virtual e até uma próxima aula.